Fala pessoal, Lucas Lentini aqui. Hoje eu vou trazer para vocês uma aula super curta, para essa nossa aula de quinta-feira, mas que eu acho que vai tirar a angústia de muita gente. Eu lembro que quando eu estava formando, e até algum tempo depois, na verdade, uma das coisas que mais me angustiava era pensar, quando que eu vou tomar a decisão de entubar um paciente? Porque a gente sabe que, mesmo para quem tem experiência e sabe intubar bem e sabe manejar todo o cenário da intubação, é um procedimento que pode evoluir mal, né? Pode ter complicações, é um procedimento que a gente sempre respeita. Então, você decidir intubar um paciente significa que você tem que ter um bom motivo para isso. Então, a pergunta, quem deve ser intubado, me atormentava bastante, eu sei, porque eu já conversei com inúmeros alunos no nosso curso prático, que também é algo que fica na cabeça de muita gente. Então, vai ser uma aula curta, mas que eu vou tentar responder isso para você. Mesmo hoje, depois de já ter entubado muita gente, toda vez que eu estou em dúvida, porque às vezes não é tão preto no branco assim, tem uma área cinzenta, eu volto para esses fundamentos e reanaliso a situação com base nisso. Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar é, se eu estou tentando decidir entubar ou não, para que se entuba um doente? Eu tenho várias maneiras de dar oxigênio, eu tenho várias maneiras de tratar a insuficiência respiratória, então, para que eu entubaria um doente, né? Quais são as vantagens do tubo em si? Primeiro, ele protege a via aérea. Eu consigo botar ali, abaixo da epiglote, um cuff insuflado. Isso só o tubo vai conseguir. E eu consigo ter a ventilação dele na mão. Além de ter a pressão positiva, que eu também consigo de maneira não invasiva com a VNI, eu consigo controlar muito mais as variáveis desse paciente. E aqui eu posso sedá-lo se precisar, posso bloqueá-lo se precisar, porque ele está entubado com a via aérea protegida. Então, essa é a vantagem do tubo. E quem que vai se beneficiar disso a ponto de eu indicar uma intubação? Muitas vezes, como eu falei, a gente vai ficar parado, olhando para aquele paciente um tempo e refletindo. Será que eu intubo agora? Será que eu espero mais um pouco? Será que eu intubo precoce? Será que eu intubo tardio? E não tem, muitas vezes, uma resposta 100% correta, 100% errada. A gente precisa raciocinar em cima de alguns preceitos. Classicamente, né, a gente aprende que a decisão de intubar ela gira em torno do ABC. Do ABC, eu já ia botar um D, do ABC, que é um mnemônico, né, para airway, breathing e course, que é airway, via aérea. Primeira coisa que eu falei lá atrás, o que a intubação faz? Protege via aérea. Então, o A aqui do ABC, de via aérea, é de proteção de via aérea. E quando a gente fala em proteção de via aérea, existem duas coisas aqui que a gente confunde muitas vezes, né? A primeira é diferenciar proteger via aérea de patência de via aérea. Proteger via aérea, não, melhor, vou começar pela patência. Patência de via aérea é aquele cara que muitas vezes chega tão rebaixado que a língua está lá atrás e não passa ar, ou que está, por exemplo, com um corpo estranho na via aérea. Esse cara não tem patência de via aérea, não passa ar. Esse é o A do ABCD lá, enfim, da abordagem inicial. Esse é o cara que você tem que intervir agora. Seja fazendo uma manobra de elevamento, de tracionar mandíbula, seja tirando o corpo estranho, beleza? Então isso é garantir patência de via aérea. E existe proteção de via aérea. Proteção de via aérea é quando o ar passa, mas o paciente está tão rebaixado que ele não tem reflexos motores, reflexos de proteção para que, caso ele vomite, ele não broncoaspire. Então, que é a patência, é um problema imediato. A proteção é prevenção de um problema futuro. Ambos, a intubação ajuda. Mas a gente tem que diferenciar porque a agressividade do tratamento muda de um para outro. Segundo ponto que gera muita confusão. E eu não vou responder agora, só vou começar com a pergunta. Qual é o Glasgow que indica intubação no meu paciente? Pensa aí, daqui a pouco a gente chega na resposta. Então, como eu falei, a gente tem que avaliar a proteção de via aérea. Se o paciente está falando, assim,
Se ele está com a via aérea não patente, tem um corpo estranho, tem uma coisa que tem que resolver agora. E se ele não está conseguindo manter patência, eu preciso entubar. Agora, ele tem patência, mas eu estou em dúvida se ele protege ou não porque ele está muito rebaixado. Se ele está falando, ele tem funcionamento suficiente da musculatura para proteger via aérea. Mas a maioria dos pacientes que a gente está em dúvida não está falando. Deglutição de secreções, né? Assim, o paciente que deglute saliva, deglute secreções, provavelmente tem o funcionamento adequado da musculatura cervical e da via aérea. Agora, se olha o paciente, ele está com uma respiração ruidosa, a boca cheia de secreção na hipofaringe, esse é um cara que provavelmente já está broncoaspirando ou vai broncoaspirar em breve. Provavelmente ele não protege via aérea. Agora, pessoal, voltando para a questão do Glasgow, muitos de vocês devem ter pensado Glasgow menor igual a 8, mas isso está errado. No ATLS, em pacientes de trauma, existe esse protocolo, beleza. Não vamos discutir isso. Agora, certamente em pacientes clínicos, o Glasgow não é uma variável para ser usada de forma dicotômica, porque ele não tem validação para isso. A gente vai avaliar se o nosso paciente tem sinais de proteção de via aérea ou não. E isso não é tão objetivo. A gente tem essas técnicas que eu falei para vocês, mas muitas vezes a gente vai ficar em dúvida e vai ter que escolher um caminho. E tudo bem, faz parte. A gente não consegue deixar tão objetiva essa avaliação. Aí, ver reflexo de vômito, testar de forma nenhuma. Primeiro, porque ele não tem uma boa predição para proteção. E segundo, que se ele não proteger e vomitar, você ocasionou uma broncoaspiração. Existe alguém que eu posso não intubar nesse contexto? O cara tá rebaixadaço, eu acho que ele não protege via aérea, mas eu não vou intubar. Pode. Você tem um cara com hipoglicemia, você corrige a hipoglicemia. Intoxicação por opioide, corrige a intoxicação por opioide. Rapidamente você resolve e o cara não precisa de intubação. Agora o B, breathing. Esse é o mais intuitivo. Você tá lá com um cara com uma insuficiência respiratória aguda refratária, você já deu não reinalante, deu VNI, ele continua sem conseguir manter uma boa oxigenação, uma boa ventilação, você vai ter que intubar para ter essa ventilação mais na mão, tá bom? Aqui vale falar o seguinte, saturação não é o único parâmetro para dizer que o cara melhorou e não precisa ser intubado. Por exemplo, coloquei ele num catéter nasal de alto fluxo, coloquei ele numa VNI, numa não reinalante, saturação 95, 96%, e o paciente super cansado, 30, 40 de frequência respiratória, ele vai fadigar, e ele não está em, entre aspas, suficiência respiratória. Então, olhem de forma global. Assim como a gente analisa quem está em insuficiência respiratória olhando várias variáveis, frequência, esforço, saturação, sintoma, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Se o paciente continuar limítrofe por muito tempo, provavelmente ele vai precisar de intubação, tá bom? A não ser que seja algo prontamente reversível. E outra coisa que a gente leva em questão aqui, muitas vezes, é quão difícil vai ser ventilar esse paciente caso eu intube. Por exemplo, um exemplo meio escrachado, mas que eu já peguei na vida real. Um paciente que tem um pulmão único e que tem uma doença intersticial grave. Se eu ponho ele na ventilação mecânica, talvez nem vá melhorar tanto, vai ser uma ventilação muito difícil com risco de complicações. Então, esse às vezes eu tento segurar um tempo maior em outras medidas. Mas, por outro lado, talvez se eu segurar um tempo maior, eu vá entubá-lo numa situação mais difícil, com menor tempo de apneia e talvez com maior risco. Então, essa decisão do timing aqui vai muito do feeling clínico, pesando, por um lado, a facilidade e a segurança de intubar um paciente mais estável versus eu fazer ele passar por uma intubação e ter dificuldade na ventilação mecânica ou complicações da ventilação mecânica, PAV, barotrauma, etc. Paciente com Covid, a gente tem muito essa dificuldade. Então, a gente vai ter que olhar para o nosso paciente e pesar esses dois lados. Aqui, a principal mensagem é: você está com suporte não invasivo, o paciente continua em insuficiência respiratória franca, desconforto, esforço respiratório, taquipneia, talvez seja a hora de intubar. E o C, que é o mais interessante, na minha opinião, é o curso da doença, que é o seguinte:
você está antecipando o que vai acontecer. Ele não tá com problema de proteção de via aérea agora, ele não está com falha de patência de via aérea agora, ele não está com insuficiência respiratória aguda refratária agora. Mas daqui a pouco ele vai estar, ou talvez daqui a pouco eu não consiga entubá-lo. Por exemplo, paciente com anafilaxia, começou com estridor, ou começou com muito sintoma de via aérea superior, provavelmente é melhor entubar ele agora, porque daqui a pouco essa via aérea vai fechar e você não consegue passar um tubo pelas pregas vocais. Então, você está antecipando o curso da doença. Ou, por exemplo, um paciente que tem uma lesão cervical, um hematoma cervical que está rapidamente expandido. Vamos supor, um trauma ou uma punção que alguém puncionou a carótide e começou a expandir, o paciente começa a ter compressão, entuba logo, porque daqui a pouco você não consegue. Outro exemplo clássico, queimadura de via aérea. Paciente com queimadura de vibrícia, escarro, né, carbonáceo, aquelas coisas clássicas de prova até, mas queimadura de via aérea, você provavelmente tem que entubar agora, porque senão daqui a pouco ele pode ter edema e você não conseguir entubar. Um exemplo mais bobo, que eu até nem pus aqui, por exemplo, o paciente está limítrofe e vai precisar ir para a tomografia, está limítrofe e vai para o centro cirúrgico. São coisas que você pondera se vale a pena entubar antes ou depois também. Eventualmente você entuba para levar para uma tomografia, porque lá existe um risco de perder, por exemplo, a proteção de via aérea de vez, enfim. Você vai ponderando de acordo com o lugar que você está e com o seu caso. Beleza? Espero que eu tenha diminuído um pouco a incerteza de um tema tão incerto. Beleza? Foi um prazer, um abraço, pessoal. Até a próxima.